Isso é óleo de esgoto sendo coletado. Se você já visitou ou viveu na China, você já consumiu óleo de esgoto. O que você vê aqui é um trabalhador de restaurante filtrando óleo de pimenta usado de uma lata de lixo. Isso está sendo coletado para ser reutilizado para o próximo cliente que pedir fonte apimentado. Esse homem é confrontado e perguntado: você não tem família que se preocupa com você? Entendo que está difícil ganhar dinheiro nos dias de hoje. Mas como você se sentiria se seus pais idosos, seus filhos e parentes comessem essa substância venenosa? Ele respondeu: você está certo, vou embora. Óleo de esgoto, conhecido como garum oil em inglês ou degoio em chinês, é um grande problema na China, e é um problema que não melhorou. Na verdade, piorou. Aqui estão alguns exemplos sobre o óleo de esgoto. Para quem não está familiarizado, é algo muito comum na China. Existem alguns tipos: óleo de esgoto e óleo de cuspe. Como chegamos a esse ponto? Óleo de esgoto é quando as pessoas retiram óleo, lama e gordura dos esgotos, ou das fossas de gordura fora dos restaurantes. Basicamente, elas levantam a tampa do bueiro, cavam lá dentro, pegam a gordura e o óleo presos ali, colocam em baldes e vendem para uma usina de processamento, que transforma esse óleo em algo que parece novo. Como pode ser feito? Eles fervem e filtram, fazem todos esses processos e, no final do dia, colocam em uma garrafa de óleo de cozinha e parece novo, como se você tivesse comprado na loja. Na verdade, é muito difícil dizer só de olhar se é legítimo ou não. E esses óleos são vendidos para restaurantes e pessoas para uso em casa a um preço muito mais baixo. Há muito dinheiro a ser feito, e a razão para isso é que é de graça. Tudo o que é necessário é um pouco de tempo para pegar essas coisas do esgoto e das tampas de bueiros, e então você pode vendê-las. E você nem mesmo está ganhando muito dinheiro. Os coletores apenas o coletam e o levam para essas pequenas fábricas clandestinas, que surgem em todos os lugares. Eles processam e vendem por um grande lucro. Pense nisso, você pode vendê-lo pela metade do preço do óleo novo e ainda ganhar muito dinheiro. Isso é o óleo de esgoto, ou Gaton Oil ou de goio, que acaba na comida deles muitas vezes. Esse é um grande problema na China, porque entrar nos restaurantes, não importa se são restaurantes chiques ou mais simples, porque tudo o que é necessário é um dono de restaurante sem escrúpulos que queira economizar um pouco de dinheiro, e aí você tem um óleo cancerígeno, venenoso e muito ruim para o consumo humano sendo usado para cozinhar sua comida, e ninguém vai saber, porque os efeitos são de longo prazo. Você pode comer no mesmo restaurante por 10 anos e finalmente desenvolver câncer, sem perceber que veio da comida desse restaurante, porque eles estão usando óleo de esgoto. O segundo tipo de óleo que vamos falar é o collis oil ou óleo de cuspe ou óleo de saliva. Eu acho que você poderia chamar assim. Isso é muito comum em restaurantes que têm algum tipo de prato picante, como o hot pot. Picante. O hot pot é muito popular na China. Você tem um caldo ou sopa fervente na mesa, e você mergulha pedaços de carne e vegetais nessa sopa fervente para cozinhar a carne e depois come. Quando termina, você não bebe a sopa. O que sobra lá é o caldo, que tem óleo de pimenta, muito popular em lugares como Sichuan. O óleo de pimenta fica ali na mesa, o garçom o leva para a cozinha, e o que eles frequentemente fazem é pegar aquele mesmo óleo de pimenta ou caldo e colocá-lo em um novo para levar para outra mesa. Eles reutilizam o mesmo óleo e caldo que alguém já colocou na boca e na comida. É realmente nojento. O óleo de cuspe é muito comum em restaurantes que servem pratos apimentados como o hot pot. O garçom leva o óleo usado da mesa e, muitas vezes, o coloca em um novo para servir a outra mesa. É realmente nojento. A questão é, por que diabos isso ainda persiste até hoje? Porque é um problema desde sempre. Pelo que me lembro, mesmo nos primeiros dias em que eu estava na China, eu ouvia falar sobre o óleo de cuspe e o óleo de esgoto. Meus amigos chineses me alertavam. As pessoas falavam sobre isso, estava nas notícias, e havia escândalos em que descobriam que uma cadeia inteira de restaurantes muito bons estava usando óleo de esgoto, e pessoas eram presas, e assim por diante. E o governo chinês até começou a impor penas muito severas para o óleo de esgoto. No início, penas de prisão longa se você fosse pego vendendo,
e depois até a pena de morte, o que na verdade algumas pessoas receberam, a pena de morte por vender e produzir óleo de esgoto. Mas o problema é que, se você olhar os casos, há muito poucas pessoas que realmente foram condenadas à morte. E é por isso que ainda persiste. A razão real pela qual o óleo de esgoto ainda é um grande problema na China é que é fácil escapar disso. Muito poucas pessoas foram punidas por isso, apesar de ser um problema nacional. Quando as repressões acontecem, de fato, acontecem, mas acabam rapidamente, e as coisas voltam ao normal. Mas a maior razão pela qual o óleo de esgoto ainda é um grande problema na China é que a economia está sofrendo muito. Qual é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro em uma economia fraca? É dar um jeito, porque todas as pessoas que ganham dinheiro com alimentos, e a indústria alimentícia é uma. Pense nisso, você tem toda essa população para alimentar, tem restaurantes por toda parte, barraquinhas de comida nas ruas, e assim por diante. Em todos os lugares que você vai na China, há comida de rua e restaurantes, e é barato comer fora na China. Uma das coisas que mais gostei na China é que, na verdade, era mais barato ir a um restaurante todos os dias para almoçar e jantar do que cozinhar em casa. Essa é a natureza da China. Comer fora é barato. Claro, você pode ir a lugares muito caros, mas se você for a um restaurante comum, acaba economizando dinheiro. E esses caras que têm barracas de comida do lado da estrada, se eles tiverem que comprar um galão de óleo de cozinha para cozinhar, não tem uma grande margem de lucro. Lembre-se de que quando eles estão vendendo o prato frito que estão fazendo, a margem de lucro é tão pequena que economizar um centavo faz diferença. Então, o óleo de cozinha é o ingrediente principal de tudo o que é cozido na China. Praticamente tudo é frito em óleo na China. A maioria dos alimentos, é claro que há alimentos cozidos a vapor e outros métodos de cozimento, mas a maioria dos alimentos, o arroz, os noodles e os vegetais, tudo é frito em óleo, seja em um wok ou algo parecido. É um ingrediente essencial na culinária chinesa, então eles precisam usar óleo. E se você está administrando uma pequena barraca de comida, a única maneira de realmente obter lucro é cortar custos e, como o óleo é o seu maior custo, você provavelmente vai pagar metade ou um quarto do que pagaria pelo óleo de verdade, pelo óleo de esgoto. É por isso que ele é tão prolífico. Os restaurantes, eles precisam ter lucro. Eles não estão ganhando muito com as refeições. Eles têm que pagar os garçons, os cozinheiros e assim por diante. Se eles podem reduzir os custos do óleo de cozinha, que é um ingrediente usado o tempo todo, o dia todo no restaurante, é claro que eles vão. Agora, não estou tentando justificar. É uma prática abominável. É terrível, mas estou explicando por que isso ainda persiste até hoje na China, especificamente. Agora, porque a economia na China está sofrendo muito mais do que você poderia imaginar. Não é algo que você vai ver nas notícias, não é algo que o governo chinês vai admitir. Eles querem que você acredite que o produto interno bruto continua subindo e subindo, mas na verdade está pior do que você pensa. Muitos lugares foram atingidos por conta do que vivemos entre 2019 a 2022. Muitos negócios fecharam permanentemente por causa da pandemia e muitos dos restaurantes que sobreviveram só sobreviveram cortando custos, como economizando em ingredientes, comprando produtos de qualidade inferior. E você vê isso em todo lugar na China. Bebida falsa, vacinas falsas, você sabe, todo tipo de atalhos horríveis que levam a más decisões que afetam a saúde das pessoas. Isso é realmente a razão pela qual o óleo de esgoto não vai desaparecer. Os sindicatos do óleo de esgoto estão mais sofisticados do que antes, e se alguém tentar fingir que está sendo cuidado, que o governo reprimiu e não existe mais, isso é besteira. Isso porque não só este vídeo que estou mostrando é recente, mas eu filmei muitas coisas eu mesmo. Filmei com meus próprios olhos, e se eu, como um indivíduo andando pelas ruas da China, e especificamente vivendo em uma das melhores, mais prósperas e maiores cidades da China, Xinjiang, e eu vi isso regularmente, a ponto de ter filmado isso com meus próprios olhos, e é algo que eu normalmente apenas diria: lá vamos nós, óleo de esgoto de novo. Imagine o quão generalizado isso é em todo o país. E esses clipes que você vê aqui são um pouco de indicação de quão generalizado isso é.
muito parecido com o óleo de esgoto, que está no esgoto e no vaso sanitário. A economia chinesa também está lá. Espero que todos tenham aprendido algo, e mal posso esperar para ver vocês no próximo vídeo. Até lá!